Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério da Vida, sua igreja digital. Eu sou o pastor Bart E a igreja e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus, para viver mais ainda as promessas que Deus tem para cada um de nós. E nós damos as boas-vindas, você que está aí junto com a gente no Ministério Aguaviva.net, um ministério de todos nós, mas é um ministério que Deus tem colocado de chamado para cada um de nós também, né? Graças a Deus, nós estamos aqui vivos, chegamos em 2024. Que Deus esteja à frente de todo esse ano para divulgar a palavra de Deus. E a você que ainda não conhece o ministério, entra lá na página ministérioaguaviva.net e você vai ver toda a programação, quem somos, tem a radiovineade.net, que esse ano seja um ano de divulgar mais ainda a palavra de Deus e os louvores da rádio, que é 24 horas por dia. E glória a Deus, não tem falhado, né? Então, seja muito bem-vindo, que tenha um ano abençoado e juntos, fazendo o que Deus tem de chamado para cada um de nós. Então, vamos trabalhar, porque tem muita coisa por fazer e a gente precisa de você. Obrigada a você que já tem orado muito por nós, né? Estamos até aqui porque tem muita gente orando. E glória a Deus. E seguimos em frente ouvindo a palavra do Senhor para viver. É isso aí, em nome de Jesus, né? Você vê aí, na Rádio Viniarde tá 24 horas no ar, 7 dias por semana. Então, nós temos louvor, nós temos pequena devocional. Então, você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado para ouvir, para divulgar, para participar e para fazer uma gravação. Faz uma gravação aí e vem com a gente, em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui falando sobre identidade cristã, aquilo que o cristão tem que ter. Nós já falamos já de alguns temas, né? De 10 temas, né? Sobre a identidade cristã. E, na verdade, se você for vendo cada um desses temas, cada um desses estudos, você vai ver que que um vai complementando o outro. Ou seja, isso vai formar a tua identidade cristã. E hoje nós vamos começar um novo tema. Devemos fazê-lo em duas partes, então a primeira parte a gente vai fazer hoje, que é a santidade. A santidade do cristão é um tema assim muito importante nas Escrituras, né? Enfatizamos a separação do cristão do pecado e a busca da semelhança com Deus. Isso se chama santidade. Então, para a gente começar a definir santidade, nós vamos lá no dicionário, na definição de santidade. Santidade é a qualidade ou o estado daquele ou daquilo que é santo. É uma característica, é uma definição, é uma qualidade. Ou seja, você pode até dizer para mim assim: ah, pastor, mas é difícil a gente ser santo. Pois é, nós só vamos conseguir a santidade através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Essa santidade ela só vai acontecer, né, com a nossa dedicação. E a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, né? Essa é a definição dentro do dicionário, mas e a definição na Bíblia? Na Bíblia, a santidade é frequentemente associada à pureza, à separação do pecado, não das pessoas, mas separação do pecado e de consagração a Deus, consagração da nossa vida a Deus. Vejamos alguns pontos assim bastante importantes que a Bíblia nos traz a respeito da santidade. Santidade é ser separado e dedicado por Deus, ou dedicado a Deus. Abra sua Bíblia lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Ou seja, aqui Deus está começando a colocar a lei, né, a instituição da lei ao povo dele. Então, Deus fala assim: olha, você tem que ser igual a mim. Nós já falamos sobre a imagem e semelhança de Deus, tem um estudo que está aqui no YouTube também, você pode buscar. A imagem e semelhança de Deus não é a imagem do corpo e da alma, e sim a imagem do espírito.
Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aqui, Deus está colocando como lei: sede santos, porque eu sou santo. É essa separação que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida, para que nós sejamos santos segundo a vontade do Senhor. Essa separação nos traz uma proximidade de Deus. Essa é a separação para Deus, ou seja, nós deixamos de confiar no mundo e passamos a nos dedicar a Deus. A santidade também é a pureza moral e espiritual. Abra sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós somos chamados por alguém que é santo, né? O próprio Jesus está nos chamando, o próprio Deus está nos chamando, a própria Trindade está nos chamando. Uma Trindade que é santa. E se nós somos chamados por alguém santo, nós não podemos ser impuros. Nós temos que ser separados. É a separação do cristão, né? É a atração pelo passado, muitas vezes, que impede você e eu de vivermos essa pureza moral, essa pureza espiritual. É a nova vida que a gente deve ter em Jesus, deixando as coisas velhas para trás, deixando os pecados para trás e e buscando nos parecer mais com Jesus, né? É nos dedicarmos a Deus. Quando nós nos convertemos, nós somos novas criaturas, não? Assim, assim, Então, nascemos de novo. nascemos de novo. Então, tudo é novo. Tudo é novo, deveria ser, Ah, né? então, caminhamos também como crianças, né? Como bebê, que vai crescendo, vai aprendendo, a gente vai buscando, a gente vai conhecendo mais. Então, é aproveitar essa vida abundante que Deus nos promete. Em nome de Jesus, né? Ou seja, essa pureza moral e essa pureza espiritual nos leva a uma identidade com Cristo. Nós somos diferentes, nós temos virtudes, as virtudes de Cristo estão dentro de nós, porque nós temos que buscar ser cada vez mais parecidos com Jesus. Santidade que Deus espera de mim e de você. E a gente lembra muito de caráter, não? Como assim, o mundo nos fala para dar jeitinho em tudo e fazer tudo, mas esse caráter de Deus, ele tem que ir sendo entronizado em nossas vidas, ou seja, a nossa vida é nova, então a identidade de Cristo também é nova. Entronizado e introduzido, né, É, porque na verdade quando a gente nasce, nós nascemos no pecado. E se não tem essa introdução da santidade de Deus na nossa vida, realmente a coisa, fica diferente, fica difícil, né. Por isso nós temos que estar buscando sempre essa pureza moral, essa pureza espiritual, essa santidade que o Senhor tem para a nossa vida. Santidade é conformidade com a vontade de Deus. É a gente estar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ou seja, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Esse corpo em sacrifício é o teu chamado, é aquilo que Deus falou com você, é a tua separação do pecado, é a tua santificação. Essa é a conformidade da vontade de Deus na nossa vida. Recebemos de Deus os frutos. É.
Não aqueles frutos que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, mas os frutos da misericórdia, o fruto de amor, o fruto de perdão. É isso que é importante para você e para mim. Isso que vai, fazer com que nós andemos em conformidade à vontade de Deus. É essa separação, é esse sacrifício que nós temos que fazer de deixar as coisas do mundo fora da nossa vida e vivermos uma vida mais consagrada ao Senhor. E quando nós falamos até de misericórdia, o mundo fala para que nós não tenhamos misericórdia, porque a É competição isso hoje é tão é grande, isso que o mundo nos né? ensina, né. Então assim, quando a gente fala assim, olha, dizer não a este mundo são as falsas verdades, né? Porque todo mundo fala que a verdade é que você tem que cuidar do seu e ser egoísta e competir, mas por outro lado, o quanto você abre mão disso, você consagra ao Senhor o que você era e que você não quer ser mais, né? Porque a gente quer ser um instrumento agradável de Deus. Então, se Deus fala de amor, misericórdia, como eu posso aplicar isso na minha vida? Né? Não só de palavras, mas de ações, como a gente vai atuar diante disso. Então, assim, o Espírito Santo pode dar muita capacitação para nós, mas a decisão, É nossa, é. Quando nós recebemos esses frutos de Deus na nossa vida, que isso são, isso é o caráter de Deus, né, são os atributos de Deus, misericórdia, amor, perdão. Nós recebemos isso na nossa vida e aplicamos isso na nossa vida. Nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículos 21, 22 e 23. Nós vamos ver o que é o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, a gente só pode, dar aquele fruto se nós temos esse fruto. A gente não consegue fazer o caminho inverso. Amém? Santidade também é ser como Deus. Aí você vai falar: "Não, pastor, aí você cheirou a corda e comeu a lata, né? Como é que eu posso ser igual a Deus?" Veja, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, Jesus não ia falar isso se isso não fosse verdade. Jesus não ia pedir isso se isso fosse impossível. Não, isso não é impossível. Jesus, ele nos ensina a amar o próximo. É, a amar o próximo, a fazer o bem, a cuidar das pessoas, a transformar. Isso é ser como Deus, transformar a vida das pessoas, a ser a imagem e semelhança desse Deus. Como eu falei, a imagem e semelhança não é o corpo e a alma, o corpo e a nossa mente, mas sim o nosso espírito. Imagem e semelhança é ter os sentimentos, é ter aquelas atitudes de santidade que Deus tem. "Ah, pastor, mas eu não sou Deus." É verdade, você não é Deus, mas você pode ser igual a Deus. Por quê? Porque Jesus nos garante aqui: "Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste." Ou seja, seja igual a Deus, assim como Deus é, você tem que ser. Na verdade, nós vamos nos aperfeiçoando à medida que vamos caminhando com Deus. E o caminhar é conhecer a palavra, conhecer o caráter de Deus, para poder saber o que que nós estamos buscando, não? Se a gente não aprender e não souber, nós vamos buscar o quê? É por aí, né. Santidade também é buscar a pureza no nosso coração. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você que nos acompanha há mais tempo aqui nos estudos que a gente tem feito, a gente já definiu isso, né? Todas as vezes que aparece na Bíblia para a palavra coração, na verdade não é o órgão que você tem aí no meio do teu peito, não. Mas o coração é a tua mente, é os teus pensamentos. Então, bem-aventurados limpos de pensamento, aqueles que pensam coisas boas, aqueles que pensam coisas puras, é buscar a pureza, né? Porque eles verão a Deus. Limpos de coração é limpos de mente, aqueles que têm a mente limpa, né? E eles vão ver a Deus.
Por quê? Eu tenho que ver fisicamente? Não, eu vou ver a Deus nas atitudes, nas coisas que estão à nossa volta. Deus vai estar se manifestando a cada um de nós, conforme a nossa santidade, conforme a nossa busca a essa pureza de coração. E olha, Deus tem um colírio fantástico, não? Porque a gente não consegue ver. Mas quando nós buscamos de Deus, nós vemos Deus agindo, Deus se manifestando nas coisas mais pequenas. De você poder ter um teto, de você ter uma vida, você acorda todo dia de manhã, você vê tudo se renovando, os passarinhos, o sol, você é abençoado, tem seus entes queridos. Então, são coisas que a gente vê que Deus tem colocado à mão, te livrando de coisas que às vezes você não vê, mas é essa lente espiritual que nós buscamos, porque nós queremos ser como Deus, de ter a imagem das coisas como elas são na verdade, e não absorvendo verdades falsas que o mundo coloca na nossa cabeça. Ah, porque aquele famoso faz isso. É, aquilo serve para a vida dele, mas pode não servir para a sua. Então, que possamos ser mais astutos, né, e buscar essa visão que Deus tem na pureza do nosso sentimento. Então, assim, busca, não desiste. Cada vez mais Deus vai apurando a nossa lente espiritual. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. E isso a gente só pode fazer realmente em nome de Jesus. A gente não pode fazer na nossa força, no nosso braço, porque de verdade a gente não vai conseguir sucesso. Mas quando a gente faz em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente vai conseguir o sucesso, a gente vai conseguir chegar lá, a gente vai conseguir ir mais além do que a gente possa imaginar. Santidade também é se afastar do pecado, se afastar daquilo que é impuro, ser limpo. Abra sua Bíblia aí em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Ou seja, aqui Paulo está falando à igreja de Coríntios para que eles sejam separados do pecado, porque eles estavam se envolvendo, a igreja estava permitindo com que os costumes da terra entrassem em suas vidas e eles continuavam sendo as mesmas pessoas, né? Então, Paulo está falando aqui para que a gente possa se envolver ou não se envolver com as impurezas, né? Então, ele está dizendo aqui: olha, se você quer ser recebido por Deus, você tem que se separar do pecado, você tem que estar fora do pecado, você tem que buscar uma vida pura de santidade. E assim, você e eu, nós seremos aceitos por Deus. Ah, pastor, mas Deus não, a palavra não diz que a gente tem que vir como está. É, a gente tem que vir como está. Isso é verdade, mas quando você vem como está, você vem todo eh com pecado, com impurezas, você vem com todas essas coisas, toda essa bagagem, mas aí você se abre para que Deus possa ir trabalhando na tua vida, para que o Espírito Santo possa estar revelando para você aquilo que você deveria fazer e como você deveria acertar as coisas na tua vida. Isso é a gente se abrir para Deus. Isso vai fazer com que a gente seja aceito por Deus. E outra vez voltamos lá. Nós temos que buscar mais conhecer a Deus para buscar mais caminhar com Ele, ser parecido com Ele. Então, quando nós, assim, estudamos a palavra, quando nós passamos a entender a palavra, quando Deus abre esse entendimento para nós, o quanto nós vamos saber o que é bom ou ruim, né? Ter o discernimento, buscar esse discernimento. Então, Ele vai te dizer o que é bom, o que é ruim, e de o que você tem que se afastar e daquilo que você tem que aprimorar. Então, siga, assim, o espanhol tem a palavra, né, esquadrinhar. Você esquadrinha as palavras, você entra nas palavras e tudo isso vai te acrescentar nessa tua nova caminhada com Deus. Ou seja, santidade também é reconhecer
a presença de Deus na tua vida, reconhecer que Deus está com você, que passe o que passe, Deus está com você. Veja lá em Isaías capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, reconhecer a presença de Deus em todos os lugares. Onde você olha, você vai ver Deus está em todo lugar na terra, na criação, no ser humano, na natureza, em cada detalhe, nas nuvens, na chuva, no frio, no calor. Nós estamos passando um frio aqui, mas no frio, no calor, Deus está. Então nós temos que reconhecer. E quando nós começamos a reconhecer, nós começamos a alimentar essa santidade dentro de nós. Ou seja, esse texto de Isaías fala quando Isaías viu o trono do Senhor e viu os anjos, os arcanjos e os querubins que tinham asas e voavam, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles diziam: porque santo é Deus. E esse mesmo Deus, ele cria todas as coisas, ou criou todas as coisas, porque você e eu desfrutássemos dessas coisas. E desfrutar dessas coisas é saber viver, é saber enxergar aquilo que Deus criou, saber enxergar que o ser humano também foi criado por Deus e enxergar que tem as criaturas e os filhos de Deus que nós temos que aprender a enxergar. Ou seja, temos que reconhecer a presença de Deus na nossa vida. E Deus, com certeza, está presente em tudo e todas as coisas. Ele é Deus onisciente, onipotente e onipresente. Então, muita gente, às vezes, no desespero, pergunta: e onde está Deus? Deus sempre está, né? Agora tem a nossa consequência da maldade, nosso pecado. A cada dia nós caminhávamos mais para longe de Deus. E quando nós nos convertemos, nós tivemos um encontro com Jesus, nós passamos a ir à direção oposta, em direção a Deus. Então é isso que nós temos que buscar, a conversão e buscar cada vez mais de Deus, porque sempre Ele está presente, a todo momento e em todo lugar, não tem desculpa não. E na verdade a gente sempre fala, né, muito que Deus ele está na nossa vida, mas nem sempre a nossa vida está em Deus. Então, de verdade, Deus não vai obrigar você a nada. Deus, ele é um cavalheiro e ele vai pedir para você para deixar ele entrar na sua vida. Se você não quer, paciência. A decisão é sua. Ele sempre vai estar lá batendo a sua porta, né? Sempre. Sempre ele vai estar lá, né? Santidade também é um chamado a ser obedientes. Obediente ao que Deus tem para a nossa vida. Veja lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para a santificação, Ele nos chamou para nós sermos obedientes. Nós temos um chamado de Deus. Ele nos chamou para a gente estar metido no pecado. Você e eu, nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Mas nós temos um chamado não para o pecado, mas sim para a santidade. Nós temos um chamado para sermos santos, assim como Deus é santo. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo, pelos desejos da nossa carne, da nossa mente, e nós nos deixamos levar e acabamos saindo fora desse chamado, desse propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós somos chamados não para o pecado, não para essa vida aqui, mas nós somos chamados por uma santificação, para andarmos em santidade e para uma vida futura. Ah, pastor, mas você fala da vida futura, a gente não tem que viver a vida presente. A gente continua vivendo a vida presente aqui, né? E Deus vai garantir o nosso futuro. Então, nós temos que pensar na eternidade com Cristo. Na verdade, estamos sendo preparados para viver essa eternidade tremenda que Deus tem para cada um de nós. Estamos Processo. num processo de transformação, num processo de aprendizado, e todos nós, ninguém
eu costumo dizer que ninguém não tem nada para aprender e também ninguém não tem nada para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para aprender e todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E o que é muito importante é que nós eh eh, reconheçamos o nosso chamado e obedeçamos ao nosso chamado. Santidade também é a transformação. Transformação pelo Espírito Santo. É esse Espírito Santo que está dentro da nossa vida, esse Espírito Santo que fala comigo e com você. Veja lá o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aqui Paulo lhe cita um monte de adjetivos, né? Mas ele fala também, mas o fruto, não os frutos, o fruto do Espírito é. Nós temos que ter esse fruto. Ter esse fruto é viver o processo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. É a gente se apartar das coisas desse mundo. Não é? É viver isso, viver o chamado, viver a transformação que Deus tem para nós. É estarmos cada vez mais consagrados a Deus em pureza, em obediência, né, em vontade, né, e, de verdade, evoluir a nossa transformação, porque a transformação, ela tem data para começar, mas não tem data para terminar. A transformação ela vai ocorrendo e essa evolução da transformação só vai depender não de Deus, só vai depender de você e de mim. Nós é que vamos habilitar, nós que vamos dar vazão a essa transformação, vamos permitir que Deus e que, através do Espírito Santo, possa estar nos dirigindo para essa vida de santidade, para essa vida de transformação. E como nós falamos na escolinha, né? Nós estamos crescendo, vai na escolinha. A gente está no primário, no ginásio, colégio. A gente já está querendo que você esteja preparado também para a universidade, que você esteja preparado para fazer um MBA, uma pós-graduação, seja lá o que for, uma especialização, mas é conhecendo mais dessa palavra, né? Então, e o Espírito Santo te capacita. Ora, pede. Esse é o Deus vivo, ele está presente. Então pede, né? Se com tua boca você confessa, você pede, ele está lá, pronto para te ouvir. Então busca ele de todo o teu coração. E só lembrando, né, deixando muito claro que essa transformação, na verdade, é um processo contínuo. É um processo que tem começo, mas não tem fim. Ele vai ter fim quando nossos corpos forem glorificados, né, a gente for para a glória, então é onde ele vai ter fim. Então essa transformação é um processo contínuo e nós temos que, ativá-la todos os dias. Todos os dias a gente tem que ser hoje eu tenho que ser melhor que ontem, e amanhã eu já tenho que ser melhor que hoje. Então coisas que eu fiz errado ontem, hoje eu não vou fazer, e amanhã tampouco. E assim a gente vai evoluindo nesse processo contínuo de transformação. Santidade também é a fonte da santidade, né? Se você ver lá 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. De novo, sede santo porque eu sou santo. Esse versículo você vai dizer assim, pastor, mas a gente já leu, a gente já leu. Mas a fonte da nossa santidade, a fonte da nossa santidade se chama Jesus Cristo. E, de novo, a gente vem falar que você tem um chamado, você foi chamado para ser santo, né? Você foi chamado por um santo para ser santo. Você não foi chamado simplesmente para ter uma vida, vai vivendo aí, vamos ver o que acontece. Não, não é isso não. Você não está nesse mundo por um acaso, não é? Por uma explosão cósmica ou por uma relação sexual do teu pai e da tua mãe. Não, você está aqui porque você foi chamado. E você foi chamado por um santo chamado Jesus Cristo, para que você seja santo, assim como ele é santo. E ele busca cada um de nós com todo o amor, com toda
a segurança, porque ele tem um propósito para cada um de nós. Então, assim, diante de tudo isso que a gente vê, diante de tudo isso que a gente vive hoje no mundo, ele sempre está presente e pronto para nos ouvir e pronto para nos atender e a nos cuidar também. Então, busque esse Deus. Você que já teve um encontro com Jesus, você que não teve ainda esse encontro com Jesus, busque, busque de coração, e ele vai se apresentar a você. E você vai ser santo, porque ele é santo e ele escolheu a você. Não é qualquer um, não, é você. E ele vai te dar todos os recursos para isso. Então, busca mais do Senhor, busca da palavra, conhece mais tudo isso que ele deixou, o manual, né? O manual de instrução do ser humano. E aí nós vamos buscando mais essa santidade a cada dia. E tem mais para falar ainda, mas a gente vai estar deixando para a próxima parte. Só lembrando que buscar Deus não é igreja, buscar Deus não é religião, né? Buscar Deus é algo pessoal, você com Deus, você com Deus. E a Isso gente busca na palavra, é, na Bíblia. é É isso isso aí, aí. a Isso é palavra de Deus. santidade, né? E a segunda parte a gente vai ver na próxima semana. E a gente convida você a estar com a gente, a estar com a gente aqui para que nós possamos continuar aprendendo, você e eu. Não só você, mas eu também, porque eu aprendo cada vez que nós preparamos qualquer estudo, a gente aprende mais do que a gente ensina, né? Então, a gente te convida a estar com a gente para a segunda parte, falando sobre santidade. O que é santidade para o cristão? É algo bastante importante. Te espero na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. E se você, por um acaso, perdeu os estudos, você pode ir aí no YouTube, ou você pode ir no ministérioaguaviva.net. Os estudos estão todos lá e você pode baixar e pode ver quantas vezes você quiser e pode até divulgar em nome de Jesus. Amém? Te espero nesse domingo. Esse domingo é o primeiro domingo do ano. Primeiro domingo do ano. E o primeiro domingo do mês. E como o primeiro domingo do mês, a gente tem o quê? A Santa Ceia A do Santa Senhor. Ceia do Senhor, e você é o nosso convidado. E eu te espero, você com os elementos aí, aquele que vai fazer parte, aquele que vai representar o corpo de Cristo e o corpo e o sangue de Jesus, você esteja com ele preparado para que a gente possa juntos festejar, para que a gente possa juntos estar louvando a Deus e acelerando esse processo de santificação, né? É. Esse processo de santificação, é fazer isso em memória de mim. E nós vamos estar pensando e vamos estar revivendo aquilo que Jesus fez para você e para mim. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. E nós nos vemos no domingo, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.